E aí teve um prêmio controverso, porque tem o prêmio Nobel e tem o prêmio Ig Nobel, né? Explica pra gente o que que é isso, o que que rolou essa semana e por que que tem um prêmio diferente aí? Pois é. Esse prêmio Ig Nobel, muita gente confunde esse prêmio, porque ele é para ser uma sátira do prêmio Nobel. Então, muita gente acha que é um prêmio para premiar as piores pesquisas do mundo. E não é essa a ideia do prêmio. A ideia do prêmio é dar valor para aquelas pesquisas, segundo as próprias palavras deles, que primeiro façam você rir e depois te façam pensar. Então, a ideia é pegar esses trabalhos de pesquisa que primeiro faz você rir, você fala, nossa, que coisa engraçada, ou que coisa idiota, ou que coisa, né, inútil, e de repente você começa a pensar sobre isso e ver que, não, peraí, isso aqui tem um fundo de coisa interessante nisso. E Uhum. quem ganhou, tem várias categorias nesse prêmio, e quem ganhou o prêmio na categoria de biologia desse ano foram dois pesquisadores daqui da Universidade de São Paulo. A Solimari Hernandes, que é uma colombiana, e ela é aluna do professor Glauco Machado, daqui, se eu não me engano, do Instituto. Poxa, eu não lembro agora se é do ICB ou do IB, do Instituto de Ciências Biológicas ou de Ciências Biomédicas agora. Uhum. E o que, que eles estudaram? Eles estudaram uma capacidade incrível que alguns escorpiões têm, que é fazer igual lagartixas fazem. Sabe quando você vai pegar uma lagartixa pelo rabo e ela solta o rabo para se Sei. defender? Elas deixam essa capacidade justamente para soltar a cauda vai ficar balançando, o predador vai se entreter com a cauda, achando que ela está viva, e ela vai lá, foge e salva a sua vida. E no caso da lagartixa, essa cauda regenera e ela tem uma vida normal com isso. E aí eles estavam estudando espécies de escorpiões que fazem a mesma coisa. Só que essas espécies de escorpião não perdem só a cauda. Elas perdem uma região muito importante do nosso corpo, que é o ânus. Nossa. Então, conforme ela perde a cauda, ela perde a parte final do sistema digestório dela, que é o ânus. Só que aí você pergunta, como que um animal sem ânus faz para defecar, né? Gente, é mesmo. Como que ele faria? No caso, ele não faz. Esse animal, depois que ele perde a cauda, ele para de defecar. Ele nunca mais defeca o resto da vida dele. Meu E Deus. com isso, começa a acumular muitas fezes no interior dele, muitas fezes, até que chega um determinado momento e ele morre por Que constipação isso? do sistema digestório. Ele morre porque a comida não consegue mais fazer o trajeto normal que ela Gente, precisa deveria fazer uma fazer. cirurgia nele. Pois Tem é, que ir a outra, o escorpiãozinho que ainda tem o rabinho lá e furar o buraquinho dele pra ele talvez conseguir. fazer um furinho ali, pronto, né? Mas é um negócio bem bizarro, né? Porque teoricamente isso é uma desvantagem evolutiva. Então isso não deveria ser Parece, né? selecionado. Parece. Por que que é uma vantagem evolutiva? Primeiro, porque isso dá aos escorpiões mais ou menos 8 meses extras de vida. Ah, tá. Porque Ele não come pensa, se muito. você não solta seu rabo e o sapo tá pegando seu rabo, você vai ser devorado por completo. Antes ficar sem rabo e sem toba e viver mais 8 meses, do que ficar com rabo e com toba e ser devorado Entendi. ali na hora. Vale a pena. É, mas é Então, uma vida sabe, triste. é uma vida meio triste, mas sabe aquela piada do pintinho que não tinha toba e aí explodiu? Explodiu. Então, dá para fazer, na verdade não é o pintinho, é o escorpião. Agora Que mudaram. acontece isso. Entendi porque que eles ganharam o prêmio o Ig Nobel. Entendi, agora sim. Eu não tinha lido essa notícia com tanta profundidade, não. E aí é legal que esse prêmio, eles receberam esse prêmio, foi uma cerimônia, obviamente, né, online, porque não tem dinheiro envolvido. Na verdade, tem dinheiro envolvido, eu vou falar no próximo slide. Mas é uma cerimônia toda satirizada do prêmio Nobel. Mas quem deu o prêmio Nobel, o prêmio Ig Nobel para eles, foi um ganhador do prêmio Nobel de Física de 1990, que ganhou esse prêmio graças à descoberta dos quarks, ou descobriu algumas coisas dos quarks lá na década de 90. Então eles ganharam o prêmio de um cientista muito importante. Então a ideia não é ser um prêmio zoeira, né? Um prêmio que não vale nada. É Um um prêmio para prêmio uma de pesquisa que primeiro te faça rir
e depois fala, nossa, olha que interessante isso, né? Que Um estratégia. verdadeiro prêmio de. Não vou falar ao No vivo caso aqui. aqui, né? O Matheus está perguntando aqui: os órgãos reprodutores, ele perde? Se perder, não é muito válido continuar vivo. Aí é que tá, Matheus. Não, ele não perde. Ele continua com os órgãos reprodutores. Por isso que é uma vantagem evolutiva. Porque a evolução não se importa com a sua qualidade de vida. Ela se importa se você consegue sobreviver tempo suficiente até reproduzir. Se você chegou a fazer isso, pronto, você deixou os seus genes para frente. Então eu coloquei aqui um prêmio, né, esse aqui de ouro com um X na frente, que é o prêmio Framboesa de Ouro. O Framboesa de Ouro é uma sátira do Oscar, onde ele premia os piores filmes do ano. Então, no caso do Framboesa de Ouro, a ideia é falar que o negócio ali era ruim. No caso do Ig Nobel, não é isso, é só falar que o negócio era engraçado. E com isso, né, você acaba tendo um alcance muito maior das ideias daquela pesquisa científica. E o que ganha? Quem ganha o Ig Nobel, né? Ganha 10 trilhões de dólares. Olha só que demais. Só que ganha 10 trilhões de dólares do Zimbábue, que convertendo para reais dá aproximadamente 20 centavos de real. Então quer dizer que o pessoal descobriu lá que o escorpião retira a cauda quando ele está ameaçado e, coitadinho, não consegue mais fazer suas necessidades. Exatamente. Volta só lá no slide, só para mostrar que quando eles estavam recebendo o prêmio, eles souberam antes que ia receber o prêmio, eles montaram um escorpião de pelúcia. E esse escorpião de pelúcia, eles fizeram a demonstração, né, dele perdendo o rabo e fechando o buraquinho dele lá. Tem muita aplicação, o pessoal fica zoando, mas essas pesquisas em animais, insetos, às vezes você tem até aplicação na engenharia, né? O pessoal estuda formato de animais, acoplamento de um material no outro e tal. Você vai estudando isso até chegar num ponto que você aplica aquela ciência. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que talvez possa ter no futuro alguma aplicação também para a medicina, é como que o escorpião faz para lidar com uma nova biota dentro do seu corpo, já que você está acumulando tantas fezes, né? Então, o acúmulo de bactérias que não são ideais começa a ficar tão alto. Então, será que ele passa a desenvolver substâncias antibióticas mais resistentes para combater um pouco essa biota? Como que ele organiza todo o sistema digestório dele, né? Vai que essas substâncias aí tem alguma que é mais potente, por exemplo. A gente está sempre em busca de antibióticos novos, né? Exato. Afinal, se ele está acumulando bactérias, ele vai ter que ter uma resposta mais potente para combater elas. E são as mesmas bactérias, obviamente não são as mesmas que afetam seres humanos, mas em bactéria ali você tem espécies muito parecidas que infectam insetos, infectam ser humano e tudo, né? Exatamente. Então, realmente, a Laís mandando aqui, são fantásticos esses estudos. O Ig Nobel é bem interessante, o pessoal acha que é zoeira, né? Mas, na verdade, vale a pena dar uma olhadinha.